Como o Zé tocou no nome do Átila Yamarino, biólogo e pesquisador, que chamou a atenção do Brasil inteiro, né, ao apontar cenários catastróficos da Covid-19, agora ele afirma que o país dá indícios de que está conseguindo achatar a curva da doença e justificou que o fato de algumas regiões não terem colapsado o sistema de saúde pode significar que a pandemia está atingindo o país de forma mais lenta. Vou ler aqui, abre aspas. Apesar de toda a falta de testes e informações claras do que acontece na região norte e em alguns estados do Nordeste, ainda não terem colapsado o sistema de saúde é um sinal desse achatamento. Numa entrevista ao jornal O Dia, Yamarino usou como exemplo da cidade de São Paulo a mais afetada do país e a comparou com Nova York, a cidade mais afetada dos Estados Unidos. Aspas novamente. Entramos na quarentena bem antes dos Estados Unidos em número e casos. Por isso, não tivemos algo como Nova York ainda está passando em São Paulo. Não devemos ter mais para frente também, espero, corrigindo aqui um pouquinho essas aspas. Faltou alguma coisinha aqui, uma outra palavra, mas a ideia dele é mais ou menos essa, de que não devemos ter mais para frente, espero. E aí os números do Átila. Zé Maria, você já tocou no assunto aqui, aquele que preveu uma catástrofe da Covid-19 no Brasil. Olha, Silvio, não é a primeira vez que catástrofes assim são previstas e que não acontecem. Eu gosto muito de citar o caso do economista Thomas Malthus, que previu lá atrás, né, ele é um economista inglês e ele fez um grande tratado de economia, talvez tenha sido um dos primeiros tratados mesmo de economia, com todos os pontos amarrados, dizendo que a população mundial cresceria em PG, progressão geométrica, e que a produção de alimentos cresceria em PA, progressão aritmética. Então, aconteceriam pestes, doenças, luta por comida, e faltaria comida para o povo, né? E a teoria do Malthus, né? E aí isso não aconteceu. Não aconteceu e todo mundo esqueceu e tal. Hoje, revisando essa teoria do Malthus, muita gente e cientistas sérios dizem o seguinte, que não está faltando alimento hoje porque o Malthus lá atrás previu a catástrofe e o que aconteceu? Houve uma melhoria da produção de alimentos e a qualidade também. Então melhorou muito, não só a área plantada, que aumentou, mas nem tanto, mas aumentou muito a produtividade, que é a produção por metro quadrado. Então, assim, vários países plantaram muito. O Brasil hoje é um grande celeiro, exporta para o mundo inteiro e será muito importante no futuro por isso. Então, o Malthus, segundo a leitura atual, ele, na verdade, salvou o mundo ao fazer essa previsão. E eu vejo aí exatamente um debate parecido. Ele tentando salvar a teoria dele, dizendo que eu previ 1 milhão de mortos se nada fosse feito, mas como houve a reclusão, então houve, na verdade, um movimento do Estado para salvar vidas, né? Pouparam vidas. Então é claro que ele vai tender para esse tipo de avaliação. Mas foi uma avaliação exagerada e desconhecida, porque ninguém conhece hoje o vírus. Todos os dias tem informação hoje nova na comunidade científica sobre o vírus, sobre o comportamento dele. Há pouco tempo agora, a questão de dias, se descobre, por exemplo, aquela pneumonia silenciosa, que quando o paciente chega não tem nem sintomas, quando chega o pulmão já está todo tomado, enfim, ninguém conhece, esta que é a verdade. Então, assim, foi bom a precaução, mas só que eu insisto de que o Brasil entrou na quarentena cedo demais. E aí, ficaria longo demais o processo. E aí, o que está acontecendo? Todas as cidades que adotaram afastamento social agora têm um relaxamento, porque não se consegue manter por muito tempo. Então, este erro de cálculo tem que ser debitado aí na conta dessas pessoas. Esse cara aí tem que aprender o seguinte, né? Tem certos erros, ele não tem compromisso com o erro, erra, muda de ideia e ponto. Agora, esse tipo de erro, quem comete esse tipo de erro tem que pedir desculpas, ajoelhado no milho, e prometer que não vai falar sobre isso durante 5, 6 anos, pelo menos. E ele continua falando. Esse Átila, ele previu que 2 milhões de americanos morreriam.
ele previu que 500 mil britânicos morreriam. E agora vem dizer, não, porque aconteceu isso. Por que ele não considerou essas variáveis antes? Ele fez afirmações taxativas. Alguns amigos meus ficaram apavorados. Chegaram, olha aqui, vão morrer nós aqui, mais um fulano, e 300 mil. Por aqui. Em São Paulo devia morrer uns 500 mil para dar a contagem dele. Ele continuou falando, sendo entrevistado. Fica quieto por um tempo aí, só para em homenagem à inteligência alheia.